Sabe aquela dúvida que você tem sobre coaching? Sabe aquela pergunta que já te fizeram sobre esse processo e você não soube responder? Talvez você conheça alguém que tenha te perguntado, comentado: contratei um coach para fazer um processo de coaching de executivo. E você fala: o que é isso? Hoje eu vou explicar para você o que é coach, o que é coaching e o que é coach. Vem comigo! Vamos falar então sobre o que é coaching, para a gente entender como é que funciona esse processo, essa ferramenta tão maravilhosa que o universo tem utilizado. E talvez você não entenda tanto como é que isso funciona. E hoje a gente vai falar sobre isso, o que é coaching. Então vamos lá, coaching é uma metodologia, é uma ferramenta. E essa ferramenta promove o desenvolvimento tanto individual quanto coletivo. É um processo extremamente flexível e ele pode ser aplicado às mais diversas áreas. Mas voltando um pouco no tempo, a gente vai recordar que o processo, o termo, a palavra coach existe desde a década de 50. É verdadeiro isso, já faz muitos anos que esse termo é utilizado, principalmente pelos americanos. E o coach naquela época já era denominado como uma habilidade de gerenciar pessoas. Então as primeiras técnicas de desenvolvimento pessoal surgiram há muitos anos atrás. E eles utilizavam isso como um processo denominado de melhoria contínua, né? Nesse mesmo momento, nessa mesma época, o nome coach era dado para aqueles responsáveis por cuidar de uma equipe, principalmente esportiva, atletas. E naquele momento também já se usava um pouco de PNL, que é a programação neurolinguística. Então imagina o coach que desenvolve pessoas se utilizando da PNL para poder trabalhar a força motriz, para promover o desenvolvimento de atletas. O que um coach fazia naquela década de 50? Como treinador de grandes atletas que estavam se preparando para a Olimpíada, ele começou a perceber que se ele fizesse os atletas pensarem sobre o exercício antes dele efetivamente ser feito, havia uma melhoria. Então ele conduzia os atletas para um pensamento. Sabe aquele equipamento que se chama cavalo, que na Olimpíada eles treinam tanto para poder fazer um salto perfeito? Então esses atletas foram treinados por esse coach para poder pensar: bom, eu tenho que correr, eu dou 8 passos, eu pulo na plataforma, eu giro e eu caio no cavalo naquela posição exata. E o coach foi treinando por pensamento várias e várias vezes esses atletas para que depois do pensar viesse a ação. E isso deu muito certo. A eficiência desses atletas foi superior a muitos outros, assim como as medalhas de ouro também vieram em grande quantidade. Eu acho importante dizer para vocês quais são as terminologias que se utilizam no processo de coaching, para vocês entenderem como é que você deve chamar o seu coach, como é que você deve dizer o que você está contratando e quem você passa a ser depois que você entra num processo de coaching. Então vamos lá. A gente tem 3 grandes terminologias na área do coaching. Primeiro, você tem o coach, que é o cara que é o treinador, é o cara que vai estar à frente desse processo, é quem vai conduzir você. O coach trabalha dentro de um processo de coaching. Então, coaching é o processo, coach é o treinador. E o coach faz um processo de coaching com quem? Com você, que é o coach, tá? Então, essas terminologias são muito confundidas. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou encontrar minha coaching agora. Na verdade, ele está indo encontrar a coach dele. Tá bom? Eu acho que isso é interessante vocês saberem. Uma pergunta que você pode se fazer é: por que eu vou contratar uma coach? Por que eu vou contratar um processo de coaching?
Será errado eu dizer que na nossa vida, muitas vezes a gente sabe o rumo que a gente quer tomar, mas a gente tem medo de assumir esse rumo? A gente talvez não sabe nem por onde começar? Isso acontece com você? Isso já aconteceu com alguém que você conhece, né? Com certeza sim. Então, muitos estudiosos, muitos cientistas têm feito inúmeras pesquisas e incluído em seus cursos na universidade matérias, disciplinas que tratam sobre o coaching. Grandes universidades como Harvard, Wharton, INSEAD e Columbia trabalham com essas disciplinas dentro das suas especialidades, das suas formações. É bem estudado esse processo do desenvolvimento humano. Vale dizer também que inúmeras organizações estão investindo em processos de coaching. Eu mesma tenho atendido inúmeros casos em empresas que me contratam para trabalhar um coaching executivo, para oferecer, para conduzir o seu funcionário para um degrau diferente, para um processo de melhoria contínua, e tem dado muito certo. Quando uma organização contrata um coach para trabalhar esses processos de coaching com seus executivos, e não pode ser só executivo, pode ser também um assistente, pode ser um gerente, pode ser de diversos níveis na hierarquia. O que importa é que quando essas empresas contratam esse profissional, esse coach, é para trabalhar o desenvolvimento e a qualificação desses funcionários. Né? Para quê? Para que eles atinjam resultados cada vez mais satisfatórios. Então, resumindo, o que é coaching? É um processo que aumenta resultados positivos de indivíduos, times e empresas. Por meio de quê? De técnicas e ferramentas. A prática do coaching está fundamentada em diversas áreas que comprovam sua eficiência, em melhorar a performance em qualquer âmbito que você deseje. E agora eu vou dizer para vocês, as bases científicas do coaching são extremamente importantes de você saber, porque não é qualquer pessoa que pode ser coach. Não é porque você tem uma grande experiência de vida que você pode ser coach. Para eu me tornar coach, por exemplo, eu investi durante 5 anos um valor grande, alto. Para quê? Para que eu pudesse me desenvolver e atender você da melhor forma. Então o coach, ele ainda não é reconhecido pelo MEC, mas nós temos uma formação bastante intensa. Quais são as bases científicas que o coaching trabalha? Psicologia cognitiva, psicologia comportamental, psicologia positiva, nas ciências organizacionais, numa área que eu amo, que é a neurociência, além de conceitos de filosofia, educação e administração, que envolve a área de negócios, processos e liderança. Mais ainda, coaching é um processo que tem começo, meio e fim. Nesse processo, coach com o coachee, tem muito diálogo. Tem muita pergunta que é feita para que você possa pensar sobre a sua vida, sobre o seu estado do hoje, como é que você se encontra, do que você gostaria de atingir, que você não atingiu ainda. Isso acaba criando uma relação de confiança muito grande entre o coach e o coachee. E como é que isso acontece? Essa relação de confiança ela é baseada na ação. Não adianta você aprender um ensinamento, de você ser conduzido pelo coach para um processo, se você não entra em ação. Então, todas as semanas, geralmente um processo dura 10 sessões, 10 a 15 sessões. Como acontece? Tem uma tarefa toda semana que você vai ser colocado para fazer, que você vai definir qual é, mas que tem a ver com o seu objetivo. Então, traça-se um objetivo da empresa, quando é o coaching executivo, e traça-se um objetivo do colaborador. No coaching de vida, de carreira, você traça esse objetivo através do coaching de carreira ou de vida e o coach coloca você em ação para que aquilo efetivamente aconteça. Você vai aprender então pela sua experiência de vida e pela sua autoconsciência. O coaching traz muita consciência de quem é você, do que você é capaz, do que você pode fazer. Ele não cria, na verdade, nada.
ele desperta o que já existe em todos nós. O que ele desperta é o que tem dentro de você. Então, ao invés de você somente pensar sobre os seus comportamentos, o coaching faz você ir para a ação, que é diferente. Normalmente as pessoas contratam um processo de coaching porque não entram em ação. O coach vai lá e atua diretamente para que você possa entrar em ação. Então, o cliente ele descobre que ele mesmo é capaz de moldar novas habilidades, novas competências, que ele é o responsável, que ele é quem tem que criar novos hábitos e buscar essa força. O coach ajuda, tá ali, lado a lado, dizendo: ajusta um pouco o passo para cá, ajusta essa rota um pouco mais para lá. O coach está junto durante as 10, 15 sessões, sempre que o coach precisar, para dar aquela força, aquele tapinha quando é necessário. Então o cliente ele começa a romper barreiras, ele começa a perceber que a procrastinação está deixando ele de viver a própria vida, ele está atrapalhando o seu próprio processo, ele entende de onde vem essa procrastinação e ele consegue trabalhar para eliminar essa procrastinação. E uma coisa também que acaba acontecendo, o cliente para de ter aquele muro das lamentações, né? Ele entende que não adianta falar do outro, ele tem que olhar para si mesmo. Isso é muito interessante, você se conhecer. Ao coach cabe fornecer conhecimento, apoiar, e uma coisa que coach não deve fazer é julgamento. Nunca. Sigilo, confidencialidade, o que se fala numa sessão, fica na sessão, para que a confiança possa realmente ser estabelecida. O coach tem que ser confiável. A sua própria conduta vai fazer você vender o próximo processo, vai fazer com que você seja indicado. Ter comprometimento com o dia, com o horário, com o processo, com o resultado que o coach entende que é importante para ele. Reunir essas competências todas para agir com responsabilidade junto ao coach. E o que cabe ao coach? Já que nós falamos do que cabe ao coach, vamos entender o que cabe ao coach? Eu sempre digo para os meus coaches, quando eu começo um processo, que ele hoje está vindo para cá com uma mentalidade que é como se fosse um círculo. O que o coaching faz para esse coach é tentar colocar esse triângulo num círculo. É uma analogia, né? É uma brincadeira, mas é para você entender que para você vir para um processo de coaching, você tem que estar aberto, você tem que estar pronto. Para quê? Para começar a mudança. Senão você vai investir um dinheiro e não vai ver retorno. Então o que cabe ao coach? Primeiro, antes de mais nada, ter disposição para a mudança. Ter responsabilidade com os horários, com as tarefas, com o processo. Se comprometer genuinamente com o que ele tem ali de 1h e 15 com esse coach. E entender que não é mágica, mas é realmente comprometimento. E o que a Sente, o que o Instituto Sente faz de diferente? Ou seja, o mercado oferece processos de coaching. O que eu entendi que podia ser diferente? Como eu trabalho com esse processo já há muitos anos de coaching, eu entendi que o coaching poderia ser muito bem utilizado com a PNL, que é a programação neurolinguística. Só que eu achava que faltava ainda um pedaço, faltava ainda uma perna. E o tripé, ele foi formado. Então eu coloco no meu processo, eu coloco coaching, PNL e constelação sistêmica familiar, né? O que é o que eu faço? É um processo de coaching sistêmico. O que é o coaching sistêmico? Ele utiliza esse tripé, como eu já disse, coaching, PNL e constelação. Mas o coaching sistêmico, o sistêmico trabalha o lado emocional do cérebro, para que a gente possa ser capaz de refazer crenças, para que a gente possa ser capaz de refazer crença e limitação emocional. Não adianta a gente trabalhar um coaching, um processo de coaching, se a gente não entende quais são as travas emocionais. Então eu sempre procuro, num coaching de carreira, por exemplo, trabalhar uma parte do processo com o coaching de vida e a outra parte com o coaching de carreira,
Porque a sua carreira não vai estar bem se a sua vida não estiver bem. A sua vida não vai bem se a sua carreira não estiver bem. É um entrelaçamento. Então eu criei um processo onde no mesmo momento, né, das 10 sessões, eu trabalho com a carreira e trabalho com a vida. Dentro do coaching sistêmico, a gente consegue olhar para o lado emocional do cérebro. E a gente sabe que o coaching integral, sistêmico, ele trabalha 2 hemisférios do cérebro. Todos nós temos lado esquerdo e lado direito do cérebro. Lado esquerdo, a gente sabe que é a parte cognitiva, a parte racional, onde ocorre o aprendizado. Lado direito são as emoções, as crenças, as intuições. Trabalhando esses 2 hemisférios do nosso cérebro, tanto o esquerdo quanto o direito, permite com que a gente consiga ir além nesse processo. Não só falar de carreira, não só falar de vida, mas falar de como é que o nosso cérebro funciona e causar as intervenções necessárias para que o sucesso aconteça. Afinal, de que adianta possuir a mais moderna ferramenta se eu não consigo colocar em prática, né? Do que adianta eu possuir objetivos extremamente bem elaborados se eu não tiver aptidões emocionais necessárias para alcançá-las ou para vivenciá-las? O coaching promove o autoconhecimento. Com isso, você vai ter ações assertivas que possibilitam o teu crescimento efetivo e contínuo. O coach vai buscar a essência do coach, vai buscar aquilo que está faltando para complementar a habilidade e competência desse coach. O coach, ele vai conectar o coach com o direcionamento que ele deve dar à vida dele, para que ele possa alcançar os seus objetivos e ter sucesso na sua vida, nos mais diversos campos da vida. Uma outra informação importante para vocês saberem, que eu ouço muitas vezes essa pergunta é: Elaine, eu sei que você trabalha com o coaching e você trabalha com a mentoria. Qual que é a diferença entre coaching e mentoria? Tem uma diferença sim, é uma diferença grande. O coaching eu já expliquei para vocês, né, no vídeo passado. Agora vou explicar um pouco sobre o que é a mentoria, para vocês entenderem a diferença. Um mentor, né? Eu como mentora, o que eu faço? Eu compartilho as experiências e os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos 25 anos de carreira que eu tive no varejo. Eu consigo trabalhar o meu conhecimento e transferi-lo para aquele que me contrata. Então imagina que você é um assistente de compras, você é um comprador, você é um gerente de produto que acabou de ser promovido. E você não entende como funciona o têxtil, como funciona um magazine, como funciona o varejo. Eu entendo, eu vivenciei isso por 25 anos, então eu posso ajudar você a pensar como é que se forma um planejamento orçamentário, como é que se forma um planejamento de compras, como é que você trabalha, raciocina, pensa sobre a variedade, sobre a precificação, sobre a remarcação, sobre o visual merchandising, que é a arrumação da área de vendas. Então, perceba que ganho você pode ter de ter uma pessoa como eu, com 25 anos vivenciando isso, vai cortar um caminho imenso na tua trajetória. A gente vai visitar a loja, a gente vai visitar a essência de como é que começa esse processo de formação de coleção, como é que você olha para a tendência, como é que você transforma isso em produto, como é que você se coloca numa apresentação, como é que você trata a sua experiência, né? Como é que você enobrece a tua própria profissão. Por um outro lado, a gente também pode trabalhar a mentoria para empreendedores, para donos de confecção, que fornecem para magazine, mas não tem aquele olhar de compradora. Eu fui compradora durante 20 anos da minha vida. Trabalhei na C&A, trabalhei na Marisa, na Caidu, com muito sucesso. E eu posso ajudar você que é empreendedor, que é empresário, dono de confecção, a entender com um olhar de compradora. Como é que a compradora pensa? Como é que ela entende a dinâmica da negociação? Como é que fica a questão dos custos? Ou seja, é um olhar bastante rico para você que trabalha dentro da área têxtil entender como funciona a mente de uma compradora. Na mentoria você forma então uma tutoria.
Você é um tutor para orientar aqueles que têm menos experiência ou que querem aumentar o seu conhecimento no ramo têxtil dentro da área de confecção, de magazine e de varejo. Ou seja, o mentor ele vai compartilhar as experiências adquiridas ao longo da vida. Ele vai ajudar o desenvolvimento da carreira dos seus clientes. Agora é importante vocês entenderem quais são os benefícios quando você contrata um processo de coaching. Dentro desse processo, você vai descobrir novas possibilidades para a tua vida, para a tua carreira, para a tua profissão. Você vai conseguir estabelecer melhor a definição das prioridades, dos objetivos e das metas. Você vai conseguir reorganizar a sua vida de forma financeiramente falando. Você vai quebrar crenças limitantes, vai criar crenças poderosas, vai quebrar paradigmas, vai superar os teus medos, entender que medos são esses. Vai aumentar a tua autoestima e a tua autoconfiança. Você vai ter autoconhecimento e vamos provocar o autodesenvolvimento. Um dos pontos mais importantes, você vai reduzir o teu estresse. Posso te afirmar isso. Para você que é um profissional e vai contratar um coaching executivo, olha só que interessante, a sua produtividade vai aumentar. Você vai fortalecer o seu poder decisório. Foco nas metas e nos teus objetivos profissionais. A criatividade e a capacidade de ação aumentam. A melhoria nas relações interpessoais no trabalho crescem. Criamos desenvolvimento de habilidades. A sua gestão do tempo vai ficar mais otimizada, mais inteligente. E a gente vai fortalecer a tua capacidade de liderança, a tua autoconfiança e o teu otimismo. Coaching sistêmico, então, que a Sente atende, que a Sente pode levar até você, é o coaching de carreira, coaching para executivos, coaching de vida. Além disso, trabalhamos com a mentoria para o varejo.